A gravação foi iniciada. Ok, obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 2 de junho de 2023, 8 horas e 34 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial os advogados, doutor Eric e doutora Aline. Para dar início à sessão, eu peço para que todos abram o processo do AIM 4.110.757, Sabará Químicos e Ingredientes S.A., recurso de minha relatoria, doutor Eric está para fazer sustentação oral. Eu vou fazer um breve relato dos autos e eu já abro para sustentação. O AIM, ele contém uma acusação. A acusação é: efetuou em montante superior ao previsto na legislação, recebimento de crédito de ICMS, crédito ICMS da filial, conforme se comprova pelos documentos tributados. Trata-se de créditos transferidos para estabelecimento centralizador não absorvido no mesmo período de apuração do imposto, em razão do mesmo apurar saldo credor. Assim, conforme disciplinado no artigo 97, parágrafo 3º, item 2, e no artigo 99, parágrafo único do RICMES, fica vedado ao estabelecimento centralizador apurar saldo credor em razão de transferência de saldo credor de outro estabelecimento da mesma empresa. A decisão de primeira instância manteve integralmente a acusação. Só para contextualizar, a acusação é de transferência, tá? A autuada, ela é centralizadora, tá? E ela recebeu, a filial transferiu, efetuou transferência em valores superiores ao que foram absorvidos no período, tá? Por essa razão foi lavrado o auto de infração. Doutor Eric, fica à vontade. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Perfeito. Bom, agradeço a oportunidade. Novamente desejo bom dia a todos. Eu vou tentar ser, tempo regimental já relativamente curto, mas vou tentar ser breve e ressaltar apenas alguns pontos, né? Como o presidente e relator bem consignou, a gente é uma transferência de saldo credor acima do limite previsto em decreto, né? É uma transferência que a centralizadora já tinha apurado crédito, então, ou já tinha apurado crédito, ou a transferência foi em excesso, ou seja, acima do suficiente para absorver os débitos apurados pela centralizadora. Então, a gente não está falando de glosa de saldo credor inexistente, mas só uma transferência acima do previsto no decreto. Gostaria de ressaltar aqui algumas nulidades que a gente consignou no nosso recurso, né? Uma com relação ao procedimento após a lavratura do auto, né? Esse auto, inclusive, ele já teve reconhecida uma nulidade de intimação, ele foi para o judiciário e agora a gente voltou aqui para a fase administrativa. A primeira nulidade que a gente ressalta é com relação à questão da diligência. Foi determinada uma diligência em primeira instância. Nessa determinação de diligência, o agente foi textual, no sentido, o julgador foi textual, no sentido de que o agente deveria analisar todas as provas e toda a documentação, né? Então, foi bem textual ali as folhas 1928 e 1929, e essa análise ela se deu só com relação às preliminares de nulidade, né? Então, eu chamo atenção ao fato de que foi juntado um laudo, sobre o qual eu vou falar adiante, que demonstra a ausência de prejuízo ao erário no procedimento, que a gente não deveria ter ICMS exigido nessa operação, não foi só uma multa, né? Não foi lavrado só multa, foi exigido ICMS lançado sobre o saldo credor transferido em excesso. A própria DTJ, ela reconhece, embora ela fale que o parecer refutou o laudo, adiante ela reconhece, né, que esse laudo, ele só, que a fiscalização em diligência, ela só se manifestou sobre ali as preliminares de nulidade. Então, parece claro aqui para a gente uma nulidade procedimental, os autos deveriam retornar aqui a primeira fase para que a fiscalização se manifestasse. Ressalto novamente, a determinação de diligência foi textual no sentido de que deveria se manifestar, inclusive sob pena de ofensa contraditória, ampla defesa. Então, é uma nulidade que ela vem do próprio despacho que determina a diligência.
Já com relação às nulidades que a gente traz em relação à lavratura do auto em si, como eu disse, primeiro, com relação no nosso entendimento, um erro de capitulação. A gente está falando aqui de um mero descumprimento de preceito relacionado a procedimento de escrituração do crédito, né? Não teria fato gerador para exigência de CMS, no nosso sentir. A autuação com relação à exigência de CMS e a multa, ela está calcada ali no 85.2F, que diz que a transferência ou recebimento de crédito do imposto entre estabelecimentos ou sua utilização pelo estabelecimento detentor, em hipótese não permitida, sem autorização do visto fiscal, bem como sem observância de outros requisitos na legislação, impõe a multa de 50% e o valor do crédito. Então, veja que aqui o tipo, ele exige a hipótese não permitida pela legislação. Nesse caso, a hipótese é permitida pela legislação. O que ocorreu e o que a recorrente não nega em momento algum é que houve, de fato, uma transferência acima do limite determinado pelo regulamento do ICMS, né? Então, a gente não está falando de uma hipótese não permitida. A gente está falando, nosso entendimento seria, quando muito, uma exigência de multa pelo 2G, que fala da transferência em desacordo com a legislação. Ou seja, ela é legalmente prevista, no entanto, ocorreu em desacordo com a legislação. Parece que é uma questão de erro de classificação. A multa seria, inclusive, mais agravada, mas não exigiria ICMS, né? Mas, em se tratando de um erro, no nosso sentido de capitulação, ele impõe a nulidade do auto. Um outro ponto é que, se ICMS fosse exigido nessa operação, o que, no nosso sentir, com todas as vênias, é um absurdo, ele deveria ser pelo remetente, né? E não pelo destinatário. Por isso que também tem uma preliminar de nulidade em relação à identificação do sujeito passivo. Com relação ao mérito, já adentrando no mérito, o que nós gostaríamos de ressaltar aqui é que essa transferência indevida, essa previsão no regulamento, ela veio a posteriori, ela não tinha uma previsão inicial, e na própria exposição de motivos que trouxe aí essa inserção, nota-se ali textualmente que ela se deu simplesmente para aperfeiçoar o controle de transferência de saldo credor e devedor. Ou seja, não tem aqui uma questão relacionada a ICMS, é simplesmente controle por parte da Fazenda, novamente remetendo ao fato de que estamos diante de mero descumprimento de obrigação acessória, sem prejuízo ao fisco. Houve um descumprimento de obrigação acessória, a questão é até que ponto essa obrigação acessória é legal ou não, né? No nosso sentido também não é, assim seguimos em relação ao recurso. A Lei Candir prevê a transferência de crédito, não impõe restrição nenhuma, né? E não poderia o decreto fazê-lo. No limite, também a gente argue que essa limitação à transferência ela acaba, de certo modo, impondo aí maus tratos à não cumulatividade, e, portanto, enfim, não tem razão de ser, ofende a Lei Candir, tem uma questão de legalidade aqui por conta dessa restrição. Com relação à impossibilidade de exigência de ICMS no caso concreto, o que eu gostaria de ressaltar aqui é que, novamente, não se trata de glosa de saldo credor inexistente, onde aí sim haveria um prejuízo ao fisco. O saldo credor, ele existe, em momento algum é contestado, né? Então, já de per si, se nota que não faz muito sentido a exigência de ICMS, porque se eu não transfiro um saldo credor porque ele daria excesso num mês, eu poderia fazê-lo no mês seguinte, né, sem trazer prejuízo nenhum para o fisco, né, como de fato inocorreu aqui no caso concreto. Notem-se também que nós estamos falando de transferência de saldo credor, e nós estamos exigindo ICMS sobre a transferência. Se ICMS fosse exigido, a fiscalização deveria ter feito o quê? Ela deveria ter aberto os números da Sabará, da centralizadora, e notado aonde, em que mês se deu essa suposta ausência de recolhimento de ICMS, e não lançar ICMS como se ICMS fosse uma transferência de saldo credor. É uma mera transferência de saldo, né? Não tem ICMS, não tem operação de mercância na transferência de saldo credor, não tem uma operação jurídica que impõe aí a exigência de ICMS. Com relação à ausência de prejuízo ao fisco, inclusive demonstrando a impossibilidade, no nosso sentido, da exigência de ICMS,
Nós fizemos ali no recurso e na impugnação trouxemos diversas planilhas exemplificativas e trouxemos um laudo de uma auditoria independente que refez toda a escrituração da empresa, demonstrou e concluiu pela inexistência de prejuízo ao fisco na operação, né? Então, gostaria só de citar aqui alguns tópicos da conclusão, né? Primeiro item, o procedimento adotado pela Sabará resultou apenas em antecipação de transferência de créditos que seria efetuada de qualquer forma nos meses seguintes, né? Item 2, não foi constatado recolhimento a menor em qualquer dos períodos analisados, haja vista, conforme demonstrado, que foi efetuado o pagamento total de mais de 5 milhões e meio no exato montante devido após o recálculo. Ou seja, não houve prejuízo. O procedimento da Sabará não implicou prejuízo nenhum ao fisco, foi um mero descumprimento de obrigação acessória, né? Então, nesse sentido, entendemos aqui pela impossibilidade de exigência de ICMS aqui no caso. A título de argumentação, nós trazemos aqui uma abusividade da multa. A multa aplicada foi de 50%, mas em função dos critérios de correção, a bem da verdade, em alguns meses ela beira os 90%, né? Inclusive, esse também é um dos tópicos. Nós temos ciência da posição do TIT com relação a esse critério de correção da multa, embora não concordemos, né? Porque ao prever a atualização do valor básico para a implicação da multa, no final das contas, o que você está fazendo no nosso sentido, tergiversando com a legislação, porque você está indiretamente atualizando a multa desde o fato gerador, né, e não desde da lavratura do auto. Também a título de argumentando, como no nosso entendimento, né, ainda que se sustente a lavratura do auto de infração, que nos parece indevido, dada todas as nulidades apontadas, principalmente a questão da capitulação, uma vez que, no nosso sentir, também não haveria ICMS nessa operação, nós também invocamos aqui o 527A, dada a ausência total e absoluta de dolo, simulação, fraude da empresa, né, que toda a operação foi declarada, quista, demonstrada, não houve nenhuma empecilho à fiscalização, muito pelo contrário, foi tudo aberto para fiscalização. Então, nós invocamos também aqui, a título de argumentando, o 527A. Acho que eram esses pontos que eu gostaria de ressaltar, presidente. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida que os juízes tenham em relação ao caso. Obrigado, doutor Eric, pela bela exposição das razões orais, tá? Agradeço pela objetividade e vou caminhar aqui para o voto. Vamos lá, o voto também já estava à disposição. Eu vou passar a leitura dele, ultrapassando já o relatório, a partir do item 7. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão preferida pela unidade de julgamento de Osasco, que manteve integralmente a acusação de crédito indevido. A autuada, que é estabelecimento centralizador, recebeu de sua filial crédito de ICMS em montante superior ao previsto na legislação. Consta no relato infracional que, abre aspas, trata-se de créditos transferidos para estabelecimento centralizador, não absorvido no mesmo período de apuração do imposto, em razão do mesmo apurar saldo credor. Assim, conforme disciplinada no artigo 97, parágrafo 3º, item 2, e no artigo 99, parágrafo único do RICMES, fica vedado ao estabelecimento centralizador apurar saldo credor em razão de transferências de saldo credor de outro estabelecimento da mesma empresa. Fecha aspas. O recurso ordinário contém 3 preliminares. A primeira preliminar argumenta-se nulidade da decisão recorrida, e as razões estão dispostas no tópico nulidade da decisão, necessário retorno dos autos à diligência, em observância aos princípios da ampla defesa contraditória e verdade material. As demais preliminares argumentam-se nulidade do AIM, e as razões estão consignadas nos tópicos nulidade do AIM por erro de capitulação, ausência de previsão de exigência de ICMS, e nulidade do AIM por erro de identificação do sujeito passivo. Afasto as preliminares. A decisão recorrida não padece de nulidade, bem como não ofende os princípios da ampla defesa, contraditória e verdade material.
A manifestação do AFR sobre todos os termos da defesa não é condição necessária para a prolação da decisão de primeira instância. O artigo 36 da Lei 13.457/09 prevê expressamente que, abre aspas, apresentada a defesa, o órgão autuante manifestar-se-á no prazo de 30 dias, fim do qual, com ou sem manifestação, o processo será encaminhado à Delegacia Tributária de Julgamento, fecha aspas. A lei dispõe expressamente, com ou sem manifestação. Assim, não há necessidade de manifestação do AFR sobre todas as razões ventiladas na defesa, bem como sobre todos os pontos do laudo apresentado na defesa. O indeferimento de requerimento de diligência também não é causa de nulidade. A conversão de julgamento e diligência é prerrogativa do julgador e se presta para esclarecer dúvidas relacionadas a fatos. Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no AI 791020. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juiz ACO não viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Fecha aspas. Na segunda preliminar de nulidade do AIM por erro de capitulação, ausência de previsão de exigência de CMS, alega-se que, transcrevo parte do apelo recursal que diz o seguinte: ora, no caso vertente, portanto, não se está diante de transferência de créditos de ICMS em hipótese não prevista pela legislação. Muito pelo contrário. A hipótese de transferência de créditos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é condição sine qua non da própria apuração centralizada do ICMS, fecha aspas. Continuo no meu voto. Sem razão, a legislação prevê expressamente que o estabelecimento centralizador não poderá apurar saldo credor em razão de transferências de saldo credor de outro estabelecimento da mesma empresa, como mencionado no relato infracional. Artigo 97, parágrafo 3º, item 2, e no artigo 99, parágrafo único do RICMES. A capitulação da multa na linha F do inciso 2, do artigo 85 da Lei 6374, está correta, pois a conduta infracional relatada se amolda perfeitamente à legislação. Vejamos, transcrevo o artigo 85, inciso 2, a linha F, e continuo no meu voto. O argumento de que a capitulação da multa deveria ser na linha G do inciso 2 do artigo 85 não se sustenta, pois a multa prevista na linha F se amolda perfeitamente à conduta infracional relatada. E mais, a multa da linha G é superior à da linha F, ou seja, a alteração da multa se caracteriza em reformar-se impéditos, vez que a multa da linha F é de 50%, enquanto a da linha G é de 60%. Registre-se que não prospera o argumento de que a linha G não traz previsão de exigência de CMS, tendo em vista que as duas alíneas dispõem expressamente, abre aspas, sem prejuízo do recolhimento da importância transferida, recebida ou utilizada, fecha aspas. Com relação à terceira preliminar de nulidade do AIM por erro de identificação de sujeito passivo, argumenta-se, abre aspas, que a exigência de ICMS se deu contra o sujeito passivo errôneo, sendo de rigor também, sob esse aspecto, a reforma da decisão para cancelamento da IM. Segundo a recorrente, abre aspas, se o ICMS seria devido na operação em questão, ele seria devido por aquele que movimentou o saldo credor, qual seja, o estabelecimento centralizado, a filial da cidade de Santa Bárbara do Oeste, CNPJ tal e tal, mas jamais da recorrente, fecha aspas. Na acusação, o ICMS exigido não tem vinculação direta com a ocorrência do fato gerador relacionado à saída de mercadoria. O ICMS exigido se refere à imposição legal, expressamente na norma, a linha F, inciso 2 do artigo 85, abre aspas, sem prejuízo do recolhimento da importância transferida ou recebida ou utilizada. Assim, não prospera a preliminar de erro de identificação do sujeito passivo, razão pela qual afasta a preliminar e passa ao mérito. No mérito, a acusação tem origem na constatação de que a autuada recebeu crédito como estabelecimento centralizador, que não foi absorvido no mesmo período. A legislação é clara e objetiva, no sentido de vedação ao recebimento do crédito que
de créditos que não serão utilizados pelo estabelecimento centralizador, pois o mesmo não poderá apurar saldo credor em razão das transferências, conforme disciplinado no artigo 97, parágrafo 3º, item 2, e no artigo 99, parágrafo único do RICMES. Aí eu transcrevo a legislação e continuo no meu voto. Assim, uma vez constatado que o recebimento está em desacordo com a legislação, não cabe outra alternativa ao AFR senão a levatura do AIM. Portanto, a alegação de ausência de prejuízo ao erário, como descrito no apelo recursal e no laudo trazido na defesa, não socorre autuada, dado que a legislação não condiciona a lavratura do AIM à constatação de prejuízo ao erário. Também não há ofensa ao princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade não permite a concentração de crédito em estabelecimento de centralização. A vedação legal de acumulação de saldo credor em decorrência de transferência não afronta o princípio da não cumulatividade, pois não há proibição à compensação. A proibição recai tão somente na acumulação de saldo credor em estabelecimento em que o crédito original não foi constituído. A súmula 166 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a situação fática é diversa dos autos. A conduta infracional não se exige ICMS em operação de transferência de mercadorias. A exigência do valor do imposto transferido além da multa decorre de previsão legal, não cabendo a este órgão de julgamento afastar a exigência, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457/09. A manutenção da exigência do imposto já foi objeto de pronunciamento pela Egrégia Câmara Superior. Vejamos, transcrevo decisão da Câmara Superior no mesmo sentido. E continuo no meu voto. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por oportuno, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457/09, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente, com fundamento nas razões recursais de que a mesma é confiscatória e ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com relação ao argumento da ilegalidade e cobrança de juros sobre a multa, destaque a matéria em discussão enquanto-se pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 13/2018. Transcrevo a súmula. Deixo de atender ao pedido de redução e relevação da multa com fundamento no artigo 527-A do RICMES, tendo em vista a vedação legal, pois a conduta infracional exige imposto. Com relação à limitação do artigo 85-A da Lei 6374/89, o demonstrativo de débito fiscal de folhas 4 informa que, abre aspas, não foram informados os valores das operações de saídas e prestações realizadas pelo estabelecimento. Embora recorrente argumente as folhas 234/235, que a limitação deveria ser observada, não demonstra nos autos qual seria o valor total das operações de saída e prestações realizadas pelos seus estabelecimentos nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto de infração, bem como não demonstra que a multa não está adequada. Por fim, considerando a manifestação da DRF, limita os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa à taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10/2017 deste tribunal. Transcrevo a súmula. E finalizo. Ante o exposto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário e no mérito do parcial provimento, tão somente para limitar os juros à taxa Selic, nos termos da súmula 10 deste tribunal. Vou fazer o registro do voto, eu já abro para discussão. O voto já está registrado. Deixa eu só fazer uma parte aqui, tá? Com relação à exigência de imposto, tá? Porque muito se discute, eu já vi muitos advogados, assim, já julguei diversos autos nesse sentido, se insurgirem contra a exigência do imposto. O problema é o seguinte, quando a escrituração, o fisco não pode mexer na escrituração do contribuinte. O contribuinte é que pode retificar os seus livros, tá? Quando você cria um saldo credor decorrente da transferência, o contribuinte tem que estornar aquele valor. Quando o fisco, como a escrituração é do contribuinte, quando o fisco exige o pagamento do imposto,
ele está anulando aquele imposto que foi transferido de forma irregular, tá? Por isso que a exigência de imposto, sempre nesses casos. A mesma coisa é no crédito indevido. Você tem uma multa por crédito indevido e você tem a exigência de imposto no mesmo valor, tá? Por quê? Para recompor o valor que está na escrita fiscal. Alguém tem alguma dúvida? O patrono está presente para esclarecer alguma dúvida? Doutor Silvio, Pois não. só uma observação. Em relação à limitação a 1% da multa, né, além do fato de não terem as informações, a vedação ela é expressa no próprio artigo 85A, né, que diz que as multas a serem aplicadas nos casos em que não há exigência do imposto. Então, como nesse caso há exigência do imposto, então caberia, né? não caberia de forma alguma essa limitação. Apenas isso. Tá joia. Ninguém quer se pronunciar, então eu vou encerrar os debates e passar a votação. Eric, decisão foi unânime no sentido do meu voto, tá? Parcial provimento tão somente para limitar os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 que foi revisada. No mais, a acusação foi mantida integralmente. Perfeito, presidente, agradeço aí a oportunidade, o tempo dos senhores e desejo um bom prosseguimento na sessão. Obrigado, tenha um ótimo dia. Obrigado. Passar ao julgamento do AIM 422.433, Novelis do Brasil Limitada. Dr. Walter é o relator. Doutora Aline está presente para fazer sustentação oral. Eu passo a palavra ao Dr. Walter e, em seguida, pode abrir diretamente o prazo para sustentação oral da doutora Aline. Fique à vontade, doutor. Obrigado, presidente. Vou fazer uma leitura da acusação, porque ela é bem clara, e depois nós exploramos os pontos quando ele volta. Mas estou à disposição também para esclarecer alguma informação para a doutora Aline. A acusação, presidente, é da seguinte forma: acreditou-se indevidamente do valor do ICMS decorrente da escrituração dos registros fiscais, dos documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços que integra a EFD, de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, supostamente emitidas pelo estabelecimento da transportadora Leme de Ouro, limitada IPP, localizada no estado de Minas Gerais, relativa às entradas de mercadorias no estabelecimento do infrator, e que não atende às condições previstas nos itens 13, 3 deve ser do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. As notas fiscais que supostamente acobertaram as operações foram consideradas inábeis nos termos do artigo 184, inciso 3º e 10 do RICMES, em razão da constatação de divergência entre a origem das mercadorias declaradas nos documentos fiscais e as verificações fiscais da Cefaz de Minas Gerais. A Cefaz de Minas Gerais declarou, após diligências, junto ao estabelecimento da supra-remetente, das mercadorias presentes nas operações no demonstrativo do auto de infração, que são ideologicamente falsos todos os documentos emitidos pela transportadora Leme. Aliado às verificações da Cefaz de Minas Gerais, não foi constatado pela Cefaz de São Paulo qualquer registro de pesagem dos veículos indicados nos documentos fiscais discriminados no demonstrativo do presente AIM. No sistema de registro de passagem, pedágios, câmeras OCR, do Estado de São Paulo. Concluiu-se que as operações supostamente destinadas ao contribuinte paulista, declarado nas notas fiscais emitidas, foram simuladas, pois não vieram do remetente emitente dos documentos fiscais presentes no demonstrativo do auto de infração. A finalidade da emissão desta nota fiscal foi gerar créditos indevidos ao seu destinatário, pois ficou constatado que as operações
acobertadas pelas supracitadas notas fiscais se originaram em local diverso do declarado nos documentos fiscais, o que não dá direito ao aproveitamento do crédito pelo autuado. A infração se comprova com a juntada de cópias do GEDOC e dos registros fiscais e documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços da FD, nas quais estas notas fiscais estão escrituradas. E a acusação, presidente. Ok, obrigado, doutor Walter. A acusação já é conhecida. Doutora Aline, fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria só de pedir licença, se os senhores me permitirem, compartilhar aqui uma apresentação, mas eu pretendo ser bastante breve, Fica à né? vontade, Até porque... Obrigada. Até porque já é uma acusação, né, bastante conhecida pelo egrégio Tite. Bom, o auto de infração foi lavrado contra a Novelis do Brasil, né, conforme muito bem relatado. E é a acusação de creditamento indevido do ICMS, destacado nas notas fiscais emitidas pela fornecedora transportadora Leme de Ouro, um estabelecimento mineiro. As operações ocorreram entre o período de junho de 2014 a novembro de 2014, então aí uma operação de aproximadamente 6 meses. Antes de entrar nas razões de defesa, eu gostaria apenas de trazer alguns aspectos fáticos do caso, tá? Porque a recorrente entende bastante relevante. O auto de infração, ele decorreu, né, de um pedido de verificação fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, encaminhado ao Fisco Mineiro. O porquê desse pedido de verificação fiscal? A Secretaria de Fazenda identificou que a transportadora Leme de Ouro, ela fazia vendas de alumínio, o NCM 7601, para recorrente. Só que o que acontece? Em algumas notas fiscais emitidas pela transportadora Leme de Ouro, ela indicou nas notas fiscais de venda o CFAP 6101, que seria o quê? Venda de produção própria do estabelecimento. Então, se tratando de alumínio, a fiscalização entendeu que a localização da fornecedora seria incompatível com essa atividade de produção do alumínio, tá? Então, é o que se verifica aqui do pedido de verificação fiscal, que está acostado à folha 13 dos autos. Destaquei aqui em vermelho essas informações retiradas do pedido de verificação fiscal. Esse pedido de verificação ocorreu em abril de 2017, tá? Então, aí, uns 3 anos, né, após as operações ocorridas com a recorrente. E aí, eu gostaria de trazer aqui uma observação. O que acontece? Em que pese a transportadora Leme de Ouro ter, de fato, indicado em algumas notas fiscais o CFAP 6101, pela consulta do seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e também no Sintegra, é possível verificar que ela não tem a atividade industrial, mas sim de comércio atacadista. Então, o que pode ter acontecido nesses casos foi o quê? A emissão de uma nota fiscal com a indicação do CFAP equivocado. Até porque o alumínio, ele possui IPI a alíquota zero. Então, assim, para a transportadora Leme de Ouro, esse equívoco não implicou numa tributação em carga superior ao que ela realmente deveria ter emitido a nota, tá? Isso aqui é só um detalhe para demonstrar que talvez o que pudesse ter acontecido foi a emissão de uma nota fiscal com CFAP errado. Disso resultou numa verificação fiscal, tá? O resultado da verificação fiscal aconteceu em outubro de 2018. O Fisco Mineiro fez a diligência lá no estabelecimento da transportadora Leme de Ouro, 4 anos após as operações praticadas com a recorrente, e o que o Fisco Mineiro identificou? Ele identificou que, de fato, existia um galpão lá na esquina da Rua Manuel Zacarias, que é o logradouro na época, era o endereço da transportadora Leme de Ouro. Existia um galpão de esquina entre essa Rua Manuel Zacarias e a Rua Padre João. Só que o que acontece? A Rua Manuel Zacarias, ela tinha uma entrada pela numeração 99 e a Rua Padre João, uma entrada pela numeração 25. No cadastro da transportadora Leme de Ouro, que ela fez a alteração contratual em junho de 2014, ela indicou como endereço a Rua Manuel Zacarias, número 25, ao invés de indicar o número 99. Disso, fiscalizando lá a transportadora Leme de Ouro 4 anos após as operações praticadas com a recorrente, muito provavelmente a empresa já não estava mais naquele endereço e não fez a baixa do seu CNPJ, inscrição estadual de forma correta. Então, quando a fiscalização chegou lá, a empresa já não estava no local e a fiscalização identificou essa divergência de numeração.
Daí decorreu o ato declaratório de inidoneidade, publicado em setembro de 2018. Então, eu retirei aqui os trechos, né, dessa conclusão do fisco, que está as folhas 30 dos autos, em que ele diz expressamente, abre aspas, na verdade, existe um galpão edificado na esquina das ruas Padre João e Manuel Zacarias, possuindo entradas por ambas, sendo que a entrada pela rua Padre João consta a numeração 25, enquanto a entrada pela rua Manuel Zacarias consta a numeração 99. Então, acostei aqui também o cartão CNPJ da empresa, que de fato demonstra que ela indicou a numeração errada, tá, na sua alteração cadastral. Mas esse fato por si só, não é capaz de demonstrar que a empresa não existia ou que ela fez uma alteração cadastral com dados falsos. Na verdade, o que houve aqui foi mais um equívoco cometido pela transportadora da Leme de Ouro, considerando que de fato existe um galpão e que esse galpão está localizado nas esquinas da rua Manuel Zacarias e da rua Padre João. Bom, decorrida essa fiscalização, a declaração de inidoneidade da inscrição estadual da transportadora Leme de Ouro, a recorrente foi autuada por creditamento indevido. Entendeu o fisco que as operações foram simuladas e que as operações não se originaram do remetente dos documentos fiscais. Isso porque a Cefaz de Minas declarou serem ideologicamente falsas todos os documentos emitidos pela transportadora Leme de Ouro desde a data da alteração cadastral. E, aliada a essas informações da Secretaria de Fazenda de Minas, a Cefaz não identificou o registro dos veículos transportadores nos sistemas de pedágio do estado de São Paulo. Então, essa é a breve síntese do caso, né, e das questões fáticas. Passando para as razões de defesa, o que a recorrente pugna? Pela nulidade do auto de infração em razão da ausência da prova da acusação. Isso porque, conforme demonstrado, esse ofício encaminhado pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais não é suficiente para identificar que a empresa transportadora Leme de Ouro de fato não existia no local ou que as operações foram simuladas. Isso porque, apesar da Secretaria de Fazenda de São Paulo aduzir que não foram identificados os veículos transportadores pelos registros de passagem, não consta, né, essa consulta dos registros de passagem nas câmeras OCR. E, como bem sabe, as transportadoras, elas podem, não necessariamente elas vão transportar pelas principais vias do estado de São Paulo. Elas podem se utilizar de outras alternativas. Então, a primeira questão trazida pela recorrente em suas razões de defesa é a nulidade do auto de infração em razão da ausência de provas. Passando ao mérito, por se tratar de acusação de creditamento indevido, a recorrente pugna pelo reconhecimento da sua boa-fé, de acordo com a comprovação da efetividade das operações. Para isso, a recorrente acostou aos autos a consulta ao Sintegra, tá, da transportadora Leme de Ouro, está às folhas 52 e 43 dos autos, as tratativas comerciais, que elas são formalizadas em pedidos de compra, e também para demonstrar que os pedidos de compra correspondem às mercadorias entradas no estabelecimento da recorrente, as fichas de pesagem, porque dá para a gente fazer esse link entre o pedido, o número do pedido, a quantidade, a data, com as fichas de pesagem que apontam quais são as notas fiscais, o peso das mercadorias que foram entradas no estabelecimento da recorrente. Tá? E um fato muito importante de se trazer é que o frete de todas as notas fiscais emitidas pela transportadora Leme de Ouro era na modalidade CIF, ou seja, a transportadora Leme de Ouro é quem ficou responsável de entregar as mercadorias no estabelecimento da recorrente. Então, ainda que pudesse admitir que as mercadorias tiveram origem diversa, isso não teria como ter sido previsto pela recorrente anteriormente. Isso porque não foi ela que retirou as mercadorias, tá? No estabelecimento da transportadora Leme de Ouro. Essa informação do frete por conta do emitente também consta dos pedidos de compra, né, mencionados anteriormente, que é esse quadradinho aqui embaixo, que a gente demonstra aqui a modalidade do frete CIF. Tá? Então, tanto na nota quanto nos pedidos de compra, a modalidade do frete é por conta da própria remetente. E aí, a prova das provas, que seriam os pagamentos, né? A maior parte dos pagamentos, eles se deram com a modalidade de cessão de crédito sem regresso, com o Banco Itaú, que os outros jogadores já devem conhecer muito bem.
Então, nessa modalidade, a fornecedora Leme de Ouro recebe antecipadamente do Banco Itaú, ela faz uma antecipação de crédito com o Banco Itaú, dos valores que seriam devidos pela recorrente. E aí o Banco Itaú, posteriormente, o Banco Itaú vira o credor, né, dessa operação, e a Novelis, a recorrente, paga esses montantes ao próprio Banco Itaú, com o desconto aí de uma taxa. Para comprovar o pagamento, a recorrente conseguiu, junto ao Banco Itaú, a declaração que está aqui, as folhas 53 e 46 dos autos, em que o Itaú confirma que adquiriu os créditos do fornecedor que está indicado no anexo 1, que eu vou mostrar daqui a pouco, mediante as condições de pagamento que também estão discriminadas no anexo 1. E a recorrente deveria pagar posteriormente ao Banco Itaú esses valores. Então, os doutos julgadores realmente não identificarão pagamentos efetuados diretamente pela recorrente à transportadora Leme de Ouro, mas por conta dessa operação de cessão de crédito. Então, esse é o anexo 1, mencionado pelo Banco Itaú, tá? As folhas 53 e 47 dos autos, e a gente coloca também no recurso uma legenda de como analisar esse anexo, tá? Então, aqui, em laranja, está a data que o banco efetuou o pagamento à fornecedora, um pagamento antecipado, tá? E aqui em vermelho, a data que a Novelis pagou esses valores ao Banco Itaú, tá? E aí o valor constante da nota fiscal e o valor com desconto da taxa que é cobrado pelo banco. Como a declaração não indica aqui de forma clara as notas fiscais, a recorrente fez essa correlação em vermelho, e tem 1, 2, 3, 4, 5, e elaborou uma planilha acostada às folhas 53 e 52 dos autos para identificar quais são as notas fiscais indicadas em cada referência do anexo 1 do Banco Itaú, tá? A somatória das notas, ela vai bater com o valor que foi repassado pela recorrente ao banco, tá? Em alguns casos, se houver alguma divergência, vai ser por questão de peso. Então, por exemplo, a recorrente recebeu mercadorias da transportadora Leme de Ouro e ela identificou que as mercadorias chegaram no seu estabelecimento em valor inferior ao do pedido de compra. Se o valor for inferior a 0,5%, essa proporção é abatida do pagamento, tá? Mas isso está identificado nos pedidos de compra e também em planilhas acostadas aos autos pela recorrente. Bom, caso não seja reconhecida a efetividade das operações, o que se admite só para argumentar, a recorrente traz também nas suas razões de defesa a necessidade de redução da multa, né, em razão do seu efeito confiscatório, apesar de já saber qual é o posicionamento desse egrégio TIT, e também a invalidade dos juros de mora exigidos em valor superior à taxa Selic, tá, conforme a nova redação da súmula do egrégio tribunal. Bom, essas são as nossas razões de defesa. Eu permaneço aqui para qualquer esclarecimento de fato que se fizer necessário. E eu agradeço pela atenção de todos e pelo tempo despendido. Obrigado, doutora Aline. Passar diretamente à leitura do voto, doutor Walter. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Vou pedir permissão apenas para voltar um pequeno trecho do relatório, que não vai prejudicar a sustentação oral, porque que os autos eu vou ter que analisar prova por prova da defesa de primeira instância, porque ele retorna de uma interposição de recurso especial que anulou a decisão de uma Câmara Julgadora, e um voto que prevaleceu do Dr. Alberto Budgaek. Só para essa nota de esclarecimento, presidente. No voto, eu iniciei da seguinte forma, presidente: o argumento de nulidade do auto de infração por inexistência de provas não pode ser acolhido, pois a acusação fiscal relativa à aquisição de mercadorias, perdão, aqui ficou em duplicidade, e depois eu corrijo o sistema, de mercadorias de fornecedor inidôneo, possui lastro em pedido de verificação fiscal enviado à Fazenda do Estado de Minas Gerais, que, após as suas constatações, resultou na cassação da inscrição estadual da empresa fornecedora de sucata de alumínio, transportadora Leme de Ouro Limitada. Ademais, a infração imputada está prevista no ordenamento jurídico, sendo possível, inclusive, a glosa de créditos anteriores à cassação, competindo ao autuado a comprovação das operações comerciais, conforme súmula do STJ 509. Assim, a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, obedeceu fielmente ao figurino traçado pelo artigo 142 do CTN,
na parte que exige da autoridade administrativa a verificação do fato gerador, prova trazidas nos autos, e a identificação da matéria aplicável, norma geral de extrata. Resta agora a análise dos argumentos lançados pela recorrente que tratam sobre premissas equivocadas que embasaram a lavratura do auto de infração e boa-fé diante a comprovação da efetividade das operações, sendo que foram trazidos na defesa diversos documentos fiscais e internos para a comprovação da veracidade das operações, que passaremos à valoração do conjunto probatório em cumprimento ao que ficou decidido no acordo da Corte da Câmara Superior. Entendo que as duas alegações se confundem com a análise do mérito sobre a boa-fé, assim compreendida como comprovação da veracidade das operações. Em verdade, como veremos, documentos trazidos aos autos geram mais dúvidas do que certezas sobre a realização das operações. Inicio a valoração das provas pela diligência realizada pela Fazenda do Estado de Minas Gerais, a pedido do Fisco Paulista, que constatou a inexistência de atividade da transportadora Leme devido às inconsistências sobre o endereço informado para a Junta Comercial Mineira. Folhas 30. Se não bastasse, o proprietário do imóvel afirmou ainda que desconhece a empresa e que não manteve nenhum vínculo locatício ou comercial. Por essa razão, foi expedido o declaratório de inidoneidade, número tal, em 13 de nove de 2018, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, em 14 de nove de 2018, declarando ainda que são ideologicamente falsos todos os documentos fiscais emitidos pela empresa transportadora Leme. Isso não quer dizer que a recorrente não tenha o direito de ver reconhecidos seus créditos, mas desde que comprove a legitimidade das operações por meio de documentos públicos ou particulares para confirmação da sua boa-fé. Para a comprovação da sua tese de boa-fé, a recorrente apresentou diversos documentos que passarei a analisá-los. E aí, na letra A, eu vou ao documento número 1. O único se integra dando ciência de que o fornecedor teve a sua inscrição cancelada em 19 de 2018, folhas 5215. Esse documento apenas confirma que a fornecedora teve a sua inscrição cancelada em 19 de 10 de 2018, corroborando com o lançamento efetuado pela fiscalização, já que se trata da primeira condição para serem considerados documentos como inidôneos, vez que não estão em linha com as condições previstas no item 13 e 4 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, que transcreve o presidente IE sobre documento fiscal hábil, situação regular perante o fisco. Todavia, tendo em vista a súmula do STJ 509, tal prova ainda não é suficiente para a comprovação da má-fé da recorrente, vez que as operações ocorreram no período do ano de 2014, época que se presumia ativa a empresa, razão pela qual há necessidade de análise de outros documentos. Agora, o item B, documento 2, eu acho que é o mais importante. A empresa fez um checklist de vistoria do fornecedor antes do início das operações. É esse documento que chama mais atenção. Então, está assim. DOC 2, checklist, visita de fornecedores de UBC, em 30 de 5 de 2014, da recorrente, com identificação apenas da transportadora, com informações sobre a área útil do galpão, 1.230 metros quadrados, equipamentos, um magnético, que deve ser algum tipo de ímã eletromagnético, alguma coisa assim, 2 prensas, peneira, uma empilhadeira, silo, balança rodoviária, balança SE, com pequeno porte, por responsabilidade limitada, tributada pelo lucro real, volume de faturamento mensal de R$ 1 milhão, volume de material disponível, lata prensada, 30 toneladas mês, e conjuntada de fotos da fachada, equipamentos, estoque, escritório e panorâmica, folhas 5217 a 5227, assinado por Gustavo Faria, mas sem identificação da recorrente. Bom, presidente, aqui eu vou fazer a análise desse documento que foi trazido pela recorrente. De acordo com a vistoria realizada pela recorrente ou seu proposto, pois não há identificação nesse sentido no documento ou na peça recursal, constando apenas o nome Gustavo Faria como representante da recorrente. Sobre os equipamentos declarados como existentes no local, as fotografias mostram apenas uma empilhadeira de pequeno porte, da marca Yali, não sendo possível identificar outro equipamento necessário para prensagem de grandes volumes, 300 toneladas mês, de acordo com a declaração de disponibilidade da empresa transportadora Leme. Para esse volume mensal e saídas diárias de caminhões necessárias
para o atendimento dos pedidos da recorrente, não se vê nas fotografias as balanças tão necessárias para a indicação na nota fiscal de peso transportado, que variou de 18 a 30 toneladas, o que por si só exigirá um veículo de 2 ou de 3 eixos, com 4 rodas, que normalmente mede em torno de 15 metros, o que parece ser um pouco difícil para um local com portas de entrada incompatíveis com o tamanho de um veículo de grande capacidade de carga, além do pouco espaço para a manobra dos veículos pesados. Foto da fachada, rua e vizinho de frente, que é uma igreja. Ademais, para a prensagem das latas de alumínio, como indicado no checklist, é provável que houvesse necessidade de um eletroímã, equipamento magnético, para a suspensão de material e colocação nas cabines de prensagem, mas não se pôde verificar tais equipamentos conforme a afirmação da recorrente ou seu proposto como existentes. Portanto, a prova produzida pela recorrente nesse item não confirma de forma inexorável ou inexorável que a fornecedora reunia as condições para fornecer os produtos sucata de alumínio. Item C, que é o DOC 3, atos constitutivos da transportadora Leme. Do mesmo modo do Sintegra, no item A, DOC 1, tais documentos servem para demonstrar a existência jurídica da empresa, à época dos fatos, embora quando da realização da verificação pela fiscalização mineira, os dados sobre o local das atividades apresentaram inconsistências, mas isso não quer dizer que tal fato seja desconsiderado no primeiro juízo cognitivo, contudo terá o seu peso final avaliado diante do conjunto probatório da tese da boa-fé. O item D, DOC 4, certidão simplificada da Junta Comercial de Minas Gerais, folhas tais. As mesmas razões apresentadas para o item C, DOC 3, podem ser utilizadas para esta prova, trazida pela recorrente, vez que apenas traça um resumo dos atos constitutivos. Letra E, DOC 5, certidão negativa de débitos emitida em 13/4/2015, folhas tais. Mais uma vez, tais informações devem ser analisadas em conjunto com os demais documentos, pois a prova de irregularidade fiscal não tem relação com a acusação de inexistência de estabelecimento. DOC 6, CNPJ emitido em 13/1/2015 como situação ativa. Aqui também vale as mesmas considerações traçadas para os itens C, D e E, acima, revelando apenas o grau de profundidade que há de ser ter em relação aos demais documentos. Letra G, DOC 7, declarações da transportadora Leme datada 16/4 pelo sócio Sérgio Benjamin da Silva, atestando que a empresa é tributada pelo lucro presumido. O que chama a atenção nas declarações apresentadas pelo sócio da fornecedora declarada idônea é tão somente a informação sobre o regime de tributação da empresa, que seria pelo lucro presumido, se contradizendo com o checklist de visita realizada pela recorrente ou seu preposto do DOC 2. Todavia, reconheço que tal divergência não leva a crer qualquer existência de má-fé das operações. DOC 8, que é a letra H, né? DOC 8. Consulta pública ao cadastro do Estado de Minas Gerais emitida em 9/7/2014 com a situação ativa. Folha 5243. Tal documento produz o mesmo efeito que o Sintegra, contrato social, ficha simplificada CNPJ e certidão negativa da empresa, pois tais documentos tratam apenas das informações jurídicas acerca da empresa fornecedora, sem qualquer relação à sua existência de fato, que será confirmada ou não com os documentos que comprovariam as operações físicas do fornecimento de sucata. Letra I, DOC 9, ordem de compras da recorrente. Somente formulário sem prova da sua entrega ao fornecedor, folhas tais, com dados sobre a data de emissão, data da entrega, quantidade, preço unitário, valor de aquisição. Preço unitário e valor de aquisição. Esses documentos trazidos pela recorrente devem ser analisados juntamente com as notas fiscais de 1 a 12 e 14 a 88, trazidas no auto de infração pela fiscalização, folha 52 a 136. Diga-se de passagem, todas remetidas exclusivamente para a recorrente. As ordens de compra foram elaboradas pela recorrente e não há prova nos autos do envio para a fornecedora transportadora Leme. Porém, nos dados adicionais das notas fiscais de remessa, 1 a 12, 14 a 88, há referência dos números das referidas ordens. No relatório de pagamentos, elaborado pela recorrente, DOC 11, há indicação de que as notas fiscais de 1 a 16 referem-se ao pedido 834-1. A ordem de compra 83834-1, datada de 18/6/2016, folhas tais, indica o pedido de 306 mil quilos, mais 25 mil quilos, a um preço de 4,14, totalizando um pedido de 1.370.840 mil, com orientação de entrega para 21/6
de 2014. Ao analisar as notas fiscais de 1 a 12 e 14 a 16, pois não consta a nota fiscal número 13, confrontando com ordens de compras 83832 e 83834, não confere com as informações apresentadas no relatório, as folhas 5343. Para o referido relatório, o pedido 83834 se refere às notas fiscais de 1 a 16, mas as notas fiscais 12, 14 e 15 se referem ao pedido 832. Este com solicitação de 105 mil quilos, ao preço unitário de R$ 3,96, totalizando R$ 415.800. Os dois pedidos totalizam 436 mil quilos e faturamento de R$ 1.786.640. No entanto, somado as notas fiscais de 1 a 16, exceto a nota fiscal número 13, temos um total de 372.260 quilos e faturamento de R$ 1.529.073, reais, revelando que os documentos não representam 100% das operações, assim como informado no relatório DOC 11. No olhar menos crítico, poderia ser afirmado que se trata de um mero erro de composição dos documentos, mas as inconsistências vão mais além. Por exemplo, as ordens de compras 83832, 83834, relativas às notas fiscais de 1 a 16, foram emitidas no dia 18 de 6 de 2014, antes da emissão da primeira nota fiscal da empresa transportadora Leme, com quantidades que ultrapassam o volume mensal disponível informado no checklist da recorrente, que era de 300 toneladas mês, sendo que somente nos dias 20 a 28 de junho de 2014, a fornecedora emitiu notas fiscais além dessa capacidade, num total de 372 toneladas em apenas 8 dias. Nesse ponto, poderia ser alegado que a cronologia é coerente e que a capacidade mensal foi aumentada devido ao potencial do cliente. Contudo, o fato é que a empresa foi constituída em 2009, mas somente em junho de 2014 é que foi emitida a primeira nota fiscal, sendo sucedida por mais 86 notas sequenciais, todas em nome da recorrente, que realizou o checklist de visita e afirmou capacidade da empresa para tão somente 300 toneladas mês. Salientes que a data do checklist é de 30 de 5 de 2014. Que revelava uma empresa operando, ou melhor, com movimentação de carga, mas apenas em 20 de junho de 2014 é que foi emitida a primeira nota fiscal. Se não bastasse, nas fichas de pesagens, folhas tais, sendo que a folha 5274 está em duplicidade, verifica-se a emissão, que significa elaboração, nos dias 1º e 2 de abril de 2019, sendo que o auto de infração foi lavrado em 21 de 3 de 2019, configurando que o referido documento foi elaborado para fins de comprovação da entrada das mercadorias no estabelecimento da recorrente. Nesse ponto, haveria necessidade de outros documentos para confirmação das entradas, tais como controles de produção. E aqui só uma explicação, é que esse documento aqui, tudo indica que ele foi elaborado após o auto de infração, que ele não era pré-existente, mas isso é porque essas informações constam nas fichas de pesagem. Por isso que eu concluí dessa forma. Voltando aqui ao voto, outros pontos que chamam a atenção são as divergências de pesagem da nota fiscal e a efetiva entrega. Por exemplo, na ficha de pesagem número 403.249, folha 5263, verifica-se erro mais de 1 tonelada, 1.060 quilos, na nota fiscal número 2, sem que houvesse qualquer providência nesse sentido, pagamento complementar ou demonstração de abatimentos com valores negativos. Pois, considerando o preço unitário de 4,14, a diferença da nota fiscal é de R$ 4.388,40. Letra J, analisando agora o DOC 10, ficha de pesagens da recorrente, com informações sobre a data de pesagem, peso da nota fiscal, e peso apurado, placa do veículo, nome da transportadora, permanência interna, nome do motorista, observações sobre a liberação, exemplo, fardos variando de 500 a 800 quilogramas. De fato, as fichas de pesagens possuem detalhes sobre o recebimento das mercadorias, chamando a atenção a quantidade de motoristas, pessoas físicas, nas entregas sem transportadoras, por meio de diversos veículos, sempre com grande volume de alumínio, variando de 18 a quase 30 toneladas. A recorrente não trouxe detalhes sobre os motoristas nem sobre os veículos, tais como se são terceirizados,
contrato, empregado, CPPS, documentos dos veículos, se próprio de terceiros, para aferição da capacidade de transporte, até porque pela quantidade transportada, chegando a quase 30 toneladas, há necessidade de veículos de 2 ou 3 eixos, o que seria incompatível com os fatos, com as fotos indicadas no checklist de vistoria realizada pela recorrente, com fotos das operações e instalações. DOC 11. Relatório interno sobre as notas fiscais por competência, pedido de compra, frete, ficha de pesagem, registro de entrada, pagamentos. Frise que o relatório elaborado pela recorrente apresenta inconsistência entre as ordens de compras e as notas fiscais, o que foi bem demonstrado quando a análise das ordens de compra acima. Letra L, documento 12, declaração do Banco Itaú a recorrente sobre créditos cedidos, com o nome do cedente transportadora Leme, número do crédito, data da liquidação e valor de face liquidado. Isso, consta no relatório. Folhas tais indicando aparentemente a nota fiscal do fornecedor. Salvo o melhor juízo, o referido documento atesta que a fornecedora provavelmente enviou os títulos sacados contra a recorrente para descontos do Banco Itaú, apontando inclusive que os títulos foram liquidados, mas sem identificação do seu liquidante, não servindo a princípio como prova de pagamento dos títulos pela recorrente, pois, como veremos mais adiante, a recorrente apenas apresentou 2 comprovantes de transação financeira com a sua fornecedora. DOC 13. Relatório produzido pela recorrente sobre pagamentos em lote. Por se tratar de um relatório interno produzido pela recorrente, não há como aferir a sua validade devido à ausência dos comprovantes de pagamentos em lote, conforme afirmados. Aliás, como veremos adiante, a recorrente apresentou 2 comprovantes, porém com os valores ínfimos em comparação às operações de mais de 8 milhões de reais. DOC 14, única nota fiscal 276657, emitida em 7/11/2014, emitida pela recorrente, de devolução de mercadorias, relativas à nota fiscal número 84, de 31/10/2014. A devolução de uma nota fiscal número 84, emitida em 31/10/2014, por meio da nota fiscal 276657, emitida pela recorrente em 7/11/2014, não possui os dados do veículo ou se o transporte foi realizado por transportadoras, até porque são 27 mil quilos no valor de R$ 175 reais. Letra O, DOC 15, o único comprovante de pagamento TED da recorrente para a fornecedora, no valor de R$ 94.775, em 5/12/2014. A recorrente apresenta um único comprovante de pagamento no valor de R$ 94.775, que, conforme o relatório produzido por Estais, DOC 13, se refere ao pagamento das notas fiscais 8788, mas com abatimento da devolução da nota fiscal número 84. DOC 16, único comprovante de pagamento, DOC, da recorrente para a fornecedora no valor de R$ 1.626. No mesmo relatório, folhas 5353, DOC 13, agora a recorrente demonstra que pagou o saldo das operações no valor de R$ 1.626. Contudo, em todo o conjunto probatório, foram trazidos apenas 2 documentos de transferências bancárias TED-ODOC, dos mais de 8 milhões de reais em aquisições da empresa declarada inidônea, conforme se verifica em folhas tais dos autos. Esclarece-se ainda que a questão da acusação de pesagens por pedágios e câmeras OCR, sem que houvesse prova nesse sentido, não invalida a acusação de aquisição de mercadorias. Perdão, só fazer um ajuste aqui. De fornecedor declarado inidôneo, pois, a meu ver, o ponto de partida está na cassação da inscrição estadual pelo Fisco Mineiro, que, a partir desse momento, a Fazenda do Estado de São Paulo passou a ter o direito de questionar a veracidade das operações, devendo a recorrente apresentar suas provas para comprovar sua boa-fé, o que não logrou êxito com o conjunto probatório apresentado. Ao trazer as provas para sua defesa, 1 a 16, a recorrente passou para a contingência de ser avaliada a sua conduta e ter um pronunciamento ou a sua valoração pelo órgão de julgamento, que, no caso, não se revelaram firmes para a comprovação da sua boa-fé. Vale ressaltar ainda que a análise profunda das provas trazidas na defesa
decorre dos argumentos constantes no recurso ordinário, que fez expressamente as remissões aos referidos documentos. Com base no exposto, não acolho as teses de boa-fé nem de premissas equivocadas da fiscalização ou decisão recorrida. Não conheço a alegação de multa confiscatória, pois não há como acolher tal pretensão por não estarem presentes os requisitos do artigo 28 da Lei 3457 de 2009. Com relação à alegação de juros inconstitucionais, verifica-se que o auto de infração foi lavrado após novembro de 2017, momento que a Fazenda do Estado de São Paulo passou a adotar a mesma taxa Selic para a atualização dos débitos federais, razão pela qual deixo de acolher o pedido. No que tange à correção da base de cálculo para fins de aplicação da multa, também não acolho o pedido em virtude da súmula TIT número 13. Aí, por fim, por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e na parte conhecida nego o provimento. Desculpa que eu voto com um pouco extenso, mas eu tive que analisar essas provas por causa da decisão da superior. Obrigado, presidente. Obrigado, Dr. Walter, pela análise profunda a respeito da matéria, tá? É um processo que já voltou da superior, tá? Por isso que ele teve que analisar todas as provas. Eu também, nesse caso aqui, chama atenção, por quê? Porque os caminhões não passaram pelas barreiras interestaduais, tá? De fato, como a doutora Aline havia mencionado, não as pessoas podem desviar do caminho, tá? E para evitar as barreiras de pedágio e tudo mais. O problema é que a gente está falando de cargas de 20 a 30 toneladas, tá? Caminhões desse porte, você não consegue passar nas estradas vicinais, tá? Você consegue passar eles quando vazios. Quando carregados, parece uma loucura, mas assim, dificilmente alguém vai ser doido de colocar um caminhão de 30 toneladas para passar em via vicinal. Porque normalmente você tem a via principal que é asfaltada e a via lateral não é asfaltada, né? Então você pode ver os caminhões trafegando, mas eles estão sempre vazios, tá? E principalmente se pegar 30 toneladas, você não vai poder transportar ele num truque, você vai ter que transportar ele num cavalo mecânico, né? Carreta e cavalo. E aí dificulta muito mais ainda você trafegar em vias não vicinais, né? Por isso que eu entendo que a prova da OCR, nesse caso, é muito forte, né? Aliado a isso, também são diversos os apontamentos trazidos no voto do Dr. Walter, razão pela qual eu vou acompanhar ele. Alguém tem alguma dúvida? Pois não, Dr. Rodolfo, fica à vontade. Bom dia a todos novamente. Antes de mais nada, eu cumprimento o Dr. Walter pelo bem elaborado voto, né, completo, analisou, acho que todos os pontos, chamou atenção para algumas coisas que realmente eliminam por completo, inclusive, a necessidade da análise de prova em relação à boa-fé, no meu ver, né? Como, por exemplo, o proprietário do imóvel ter chamado a atenção para o fato de que nunca locou o estabelecimento para autuada, né? Para transportadora Leme de Ouro, melhor dizendo. E aí, em contrapartida, a autuada diz que foi até o estabelecimento. Então, ela tinha completa condição de saber que ali não estava instalada Leme de Ouro, porque o proprietário do imóvel disse que nunca alocou a empresa para lá. Então, esse é um ponto que o Dr. Walter chamou a atenção, a gente acha bastante relevante. Única observação, Dr. Walter, em relação ao voto, salvo melhor juízo, quanto à aplicação dos juros, os fatos geradores, eles são anteriores a novembro de 17. Então, como a aplicação dos juros diz, faz remissão, né, aos fatos geradores, eu acho que nesse caso caberia a redução para a taxa Selic. Doutor Rodolfo, só para fazer uma parte aqui, eu entrei no site do Banco Central e fiz a contagem das juros, né? E ficaram muito próximos, assim, diferença de 1 ou 2% do cálculo. Isso me chamou a atenção também, mas eu lembro que nós estávamos julgando, antes mesmo da revisão da súmula, que um período para frente se aplicaria a taxa Selic. E nesse caso, o auto foi lavrado em 2019. Então, aí, quando me chamou a atenção, eu fiz o cálculo, ele ficou dentro dessa margem, assim, né? Diferença de 1% apenas. E eu fiz o cálculo no Banco Central. Agora,
não tem problema, eu posso fazer constar de qualquer forma, porque não haverá nenhum tipo de prejuízo também, né? Aí eu pediria para o presidente apenas me ajudar a liberar aqui a edição, presidente, que eu já faço o ajuste. Tá devolvido, doutor Walter. Pode fazer Obrigado, o... presidente. 2 minutinhos. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Redolfo, pela manifestação aí. De fato, os fatos geradores são 2015, né? É que normalmente o doutor Walter ele vai lá e puxa, consegue fazer os cálculos pelo Banco Central. A gente nunca se atenta a esse fato. Porque tem período que é mais vantajoso para o contribuinte a taxa Selic, e tem período que é mais desvantajoso. E como o doutor Walter falou, dá uma diferença muito pouca aí. Mas está joia. Obrigado. Bom, pronto, presidente. O voto ficou conhecido parcialmente e parcialmente provido só para a aplicação do juros Selic. Obrigado, doutor. Ok, doutor Walter. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento.
Doutora Aline, decisão unânime, tá? No sentido de manter a acusação e limitar os juros à taxa Selic. Ok, muito obrigada. Bom Obrigado, dia a tenha um todos. ótimo. Igualmente. Obrigado. Passar o julgamento do AIM 450-212, Colortec Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Limitada, processo de minha relatoria. O voto já estava disponível. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e passar diretamente à leitura do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Bauru. O AIM contém acusação de crédito devido decorrente da escrituração de documentos fiscais relativamente à entrada de mercadorias do estabelecimento que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. O relato infracional descreve que a conduta infracional tem origem na escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas por Endutec Comércio, Automação e Construção Limitada ME, cuja inscrição estadual foi declarada nula por inexistência do estabelecimento, a qual foi concedida inscrição nos termos do artigo 30, inciso 3 do RICMES. O apelo recursal de folhas 784/798 não contém preliminares, assim passa ao mérito. No mérito, alega-se irregularidade das operações e que o AIM deve ser cancelado em razão da boa-fé da adquirente das mercadorias. A análise das provas não permite concluir pela existência de elementos que demonstrem a boa-fé da adquirente, ora autuada. Não foram apresentadas provas das tratativas comerciais, tais como troca de e-mails, pedidos e contratos. A autuada, as folhas 228, em resposta à notificação, informou que os pedidos foram efetivados pessoalmente, que houve contato presencial por 3 vezes, bem como informou que a Endutec forneceu o telefone 19 97 400 8629 para contato, caso fosse necessário. Todavia, tentamos por diversas vezes entrar em contato novamente e não obtivemos sucesso. Fecha aspas. Também não foi apresentada consulta ao Sintegra. Com relação ao transporte, não foram apresentados conhecimentos de transporte. Na resposta à notificação, a autuada informou que o transporte era de responsabilidade da Endutec. O fisco, as folhas 514/515, aponta que NFE de número 329 informa que foram transportadas 34 toneladas de argila entre Rio Claro e Cordeirópolis, em um automóvel Fiat Uno, ano 97. Ou seja, as informações prestadas em relação ao transporte não permitem identificar a origem das mercadorias. Em relação aos pagamentos, constato que os pagamentos apresentados se traduzem em transferências bancárias via TED, do Banco do Brasil para o Banco Santander. Destaco em relação aos pagamentos que a agência de destino das transferências do Banco Santander era a agência estabelecida em Salvador, no estado da Bahia, sendo que a Endutec informava que seu estabelecimento era localizado na cidade de Rio Claro. Destaca ainda as considerações da DRF no parecer de contratação de recurso ordinário, em que se aponta a inexistência de pagamento de todas as operações. Vejamos, transcrevo as razões da DRF, que aponta que 62% das notas, que os comprovantes atingem apenas 62% das notas fiscais compreendidas na autuação. Assim, continuo meu voto. Assim, a análise do conjunto probatório não permite inferir que o autuado é adquirente de boa-fé. A declaração de idoneidade posterior às operações comerciais não macula o trabalho fiscal, pois a declaração de idoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória, não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo retroagem desde o seu surgimento, independente da publicação do instrumento que declara idoneidade. Transcrevo decisão da Câmara Superior no mesmo sentido e continuo no voto. A alegação de que a Endutec constava como habilitada no sistema não se ocorre autuada, pois não é suficiente para comprovar que o estabelecimento estava regular perante o fisco. Ademais, o artigo 22 da Lei 13457, da Lei 22A da Lei 63749, determina que transcrevo o artigo 22A e continuo no meu voto. Nesse passo, afasto a tese de inexistência de responsabilidade tributária da autuada, pois a legislação determina que cabe à autuada tomar as devidas cautelas negociais para certificar-se da regularidade perante o fisco da destinatária / remetente das mercadorias, mas não o fez, dado que a Endutec não exercia atividade, e assim tais documentos não refletem verdadeira
a operação negocial descrita. Por fim, considerando a manifestação da DRF, limita os juros de mora e os incidentes na atualização de base de cálculo à taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10 de 2017. Transcrevo a súmula e finalizo o voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para manter integralmente a acusação e reduzir os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa consoante exposto na súmula 10 desse tribunal. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto é simples, é mais uma questão de crédito devido por documento fiscal inidôneo, tá? Não tem comprovante de pagamento de todas as operações. Chama atenção que uma carga foi transportada no Fiat Uno, né? Que demonstra que não dá para identificar os veículos que transportam as mercadorias, tá? E também não houve consulta ao Sintegre nem tratativas comerciais, razão pela qual eu não acolhi a tese da boa-fé. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Encerrado o julgamento do AIM 450-212, contribuinte Colortec, Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Limitado, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, tão somente para aplicar a taxa Selic, tá? Decisão unânime. Passar ao último julgamento da pauta, AIM 449-133, Cierg Brasil Indústria de Tintas Limitadas. O relator é o Dr. Carlos. Dr. Carlos, fica à vontade. Presidente, peço a gentileza, eu fiz o voto, eu coloquei à disposição de todos vocês, mas eu repensei a questão aí da matéria e eu peço que, por gentileza, você, presidente, devolva o processo para mim colocar um novo voto posteriormente, presidente. Tá ok, doutor. Então, o processo foi devolvido para o relator. Muito obrigado, presidente. Por nada. Com a devolução do processo ao doutor Carlos, eu encerro a sessão de julgamento. Tá? Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia, um bom final de semana e também um bom feriado semana que vem. Obrigado a todos.